Tudo bem, meus alunos? Vamos hoje estudar a aula 19, aplicações das leis de Newton. Vamos falar sobre corpos que se empurram. Corpos que se empurram é uma aplicação da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, que diz que toda ação corresponde a uma reação, de mesma intensidade, mesma direção, mas que apresentam sentidos opostos. Tudo bem? Essa é a terceira lei de Newton. Aqui na figura eu tenho um esquema representando uma pessoa empurrando o bloco A. E o bloco A empurra, por sua vez, o bloco B. Então coloquei aqui uma legenda, ó. P, pessoa, A, bloco A e B, bloco B. Vamos entender esse esquema. Percebam aqui que a pessoa aplica uma força sobre o bloco A. O bloco A ele vai se deslocar. Está aqui, ó, o sentido do deslocamento do bloco A. Então aqui eu tenho a força da pessoa sobre o bloco A. Tudo bem? Como a pessoa está empurrando, está exercendo uma força sobre esse bloco, o bloco vai dar uma resposta, que é a reação. Tudo bem? Então vejam, aqui eu tenho a resposta da força que o bloco A exerce sobre a pessoa. É um sentido oposto, como vocês podem perceber aqui. Então vejam, força do bloco A sobre a pessoa. Então eu posso afirmar que a força do bloco A sobre a pessoa e a força da pessoa sobre o bloco A formam um par de forças, ação e reação. A ação foi exercida pela pessoa ao empurrar o bloco A. E a reação foi o bloco que exerceu sobre a pessoa. O bloco A exerceu sobre a pessoa. Entendido? Quando a pessoa empurra o bloco B que está aqui, ó, coladinho ao bloco A, também é empurrado. Então vejam, aqui eu tenho uma força, ó, do bloco A sobre o bloco B, porque o bloco A empurrou o bloco B, tudo bem? Então a força do bloco A sobre o bloco B, força de ação. Qual é a força de reação? Está aqui, ó, a força do bloco B sobre o bloco A. Então, na hora que o bloco A exerce uma força empurrando o bloco B, então o bloco B dá uma resposta, uma força de reação, que é a força do bloco B sobre o bloco A. Então, eu também posso afirmar que a força no bloco A, junto com a força no bloco B sobre o bloco A, formam um par de forças, ação e reação. Entendido? Algumas considerações importantes. Vamos lá. As forças trocadas entre dois corpos que se empurram mutuamente são forças de contato do tipo normal. Então, ó, essas forças trocadas entre esses corpos, né, que se empurram mutuamente, como a gente pode perceber aqui no bloco A e no bloco B, são chamadas de forças de contato. Tais forças, né, as forças de contato, constituem um par ação e reação e possuem a mesma intensidade, ou seja, é o mesmo valor de força, tá? A mesma direção. No caso, ó, a força do bloco A sobre o bloco a força do bloco B sobre o bloco A e a força do bloco A sobre o bloco B tem a mesma direção, ou seja, estão na horizontal. Então essas forças apresentam a mesma intensidade, a mesma direção, que pode ser horizontal ou pode ser vertical, por exemplo, mas elas sempre vão ter sentidos opostos. Uma vai estar para a direita e outra vai estar para a esquerda, ou então para cima ou para baixo. Tudo bem? Aqui eu tenho, por exemplo, uma força para a esquerda e outra para a direita. Então eu tenho sentidos opostos. Esse par de forças também, ó. Uma para a esquerda e a outra para a direita, sentidos opostos. Então não esqueçam, as forças que constituem um par de ação e reação sempre vão possuir a mesma intensidade, a mesma direção, mas terão sentidos opostos. Esse é a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Tudo bem? Uma última consideração. Cada força constituinte do par está aplicada em um dos corpos.
E, portanto, esses corpos não se equilibram. Então, como vocês podem ver aqui, cada força constituinte do par, ação e reação, está aplicada sobre um dos corpos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a força da pessoa, né, que está sendo aplicada sobre o bloco A. Então, a pessoa está aplicando uma força sobre o bloco A e o bloco A aplica uma força sobre a pessoa. Então, cada força do par ação e reação estão aplicadas a corpos diferentes, portanto não se equilibram. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Para reforçar o que foi visto aqui, vamos resolver alguns exercícios, tudo bem? Vamos lá!